que está todo mundo revoltado com o que aconteceu entre Palmeiras e Vitória 0-0 no Brasileiro, isso praticamente é uma unanimidade na torcida do Verdão. Mas só que mesmo diante de um cenário pessimista, de resultados em sequência ruins, e justamente às vésperas da final da Libertadores, em que tudo pode ir para o vinagre se o Palmeiras não vencer o Flamengo, eu, neste conteúdo aqui, vou trazer algo que vai te surpreender para quem sabe você manter uma confiança que pudesse estar perdida para justamente essa decisão lá em Lima na semana que vem, que pode dar um tetracampeonato para o Palmeiras. Fica aqui neste vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Lembrando sempre que o canal do Facincani tem apoio da Start para que, você faça a sua fezinha para sábado, Palmeiras e Fluminense. Quanto que vai ser o jogo? Palmeiras volta a vencer no Brasileirão, na despedida da sua torcida antes da viagem para o Peru, onde vai disputar a final da Libertadores. E Palmeiras e Grêmio na terça. E a final da Libertadores, você já pode começar a fazer sua fezinha aqui na Start. E te convido inclusive a vir aqui no link fixado nos comentários para participar e se divertir bastante, que eu tenho certeza que a sua fezinha vai ajudar bastante a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bora pro vídeo que vocês vão curtir. Meu amigo ligado comigo aqui neste vídeo do canal do Facincani, quero que você preste muita atenção neste conteúdo, porque talvez ninguém vá falar para você algo tão convincente num momento de preocupação para a Sociedade Esportiva Palmeiras, às vésperas da final da Libertadores no próximo dia 29 de novembro. Então, se você não der o seu like agora, talvez lá na frente, no final desse conteúdo, você possa se arrepender justamente de não ter deixado antes esse joinha aqui pra mim. Ou então, de não ter feito a sua inscrição no canal neste exato momento que eu tô pedindo aqui pra você. Mas, em especial, também me seguir aqui no meu Instagram, que é muito importante. Eu sei que muita gente tá pé da vida, tá de saco cheio. Eu também fiquei pé da vida com o empate em 0-0 contra a equipe do Vitória. Mas, quando a gente faz um exercício para analisar situações passadas, históricas, que corroboram com o que é o Palmeiras, é aí que a gente vem com este tipo de conteúdo para prender a sua atenção deste lado. Tá bom? Lembrando sempre que o canal do Facincani tem apoio aqui, da Get Up Pacaembu, que é a melhor academia de São Paulo, academia de palmeirense para palmeirense. O Vagnão, que é o dono, é palmeirense. Então você tá esperando o quê? Pra, ficar com aquele shape legal pra caramba e descarregar as energias antes da final da Libertadores no próximo sábado. Vem aqui na Get Up, entra aqui no Instagram dos caras, pergunte as condições. A matrícula, claro, vai ficar muito mais barata se você falar que vem do canal do Facincani. E por que eu recomendo a Get Up? Porque é uma academia exclusiva para o seu horário. Ou seja, você marca a hora do seu treino, chega lá, a academia fica apenas com 5 alunos por hora na sala, não tem encheção de saco, não é lotada, não tem que revezar aparelho, os professores ficam à sua disposição para te acompanhar ao longo da sua atividade, tem máquina de whey protein da Parmalat, para relembrar bons momentos do Palmeiras e você se hidratar, tem nutricionista, tem uma aparelhagem de primeiro mundo, ou seja, é uma baita academia aqui em São Paulo e é onde eu treino. Então, vem aqui na Get Up, que claro apoia o canal do Facincani e principalmente esse conteúdo aqui pra vocês. Porque é óbvio que 24 horas depois deste jogo contra o Vitória, 0-0, e obviamente de ainda o torcedor ter visto o Fluminense ajudar o Palmeiras, que é uma vergonha, né? O time
do Palmeiras, com o investimento que tem, 700 milhões, precisar ficar sendo ajudado, sabe? Depender de resultados para ainda se manter vivo numa disputa de Campeonato Brasileiro. Pelo menos a matemática ainda está favorável ao Palmeiras. Só que enquanto o mental, para muita gente, possa estar colocando o campeonato no ralo, e obviamente que o Fluminense tirou o Palmeiras desse ralo que ele estava se enfiando ontem ainda, tá? Tem situações que podem fazer com que justamente o resultado trágico, que hoje estaremos falando de um Palmeiras de volta à liderança do Campeonato Brasileiro, que esse resultado de ontem seja parte de uma estratégia que já conhecemos, ou se você não lembra, é justamente disso que eu tô aqui para falar contigo, que faça com que o Palmeiras esteja então ganhando o seu tetracampeonato de Libertadores. Como assim, Facincani? Felipe Anderson não tá jogando nada. O Maurício não tá jogando nada. O Andréas Pereira perdendo a cabeça de novo de forma besta. Mesmo que ele tenha razão na reclamação do cartão amarelo, que não era pra ter sido o cartão ontem, que ele nem acertou o cara. Mas de ter ido lá, encheu o saco do árbitro sabendo que os caras hoje estão procurando pelo em ovo com o Palmeiras. Tomou um cartão vermelho bobo, fica fora do próximo jogo contra o Fluminense. Time que tem o Mikael jogando, que tem o Jefité jogando, o Murilo não jogando nada, para-raio de problemas na zaga. Flaco Lopes achando que é o Messi. Só o Alan e o Vitor Roque tentando correr. O Veiga, que é um jogador de segundo tempo mal escalado. O Abel colocando o Gustavo Gomes. Meu Deus, um zagueiro pra ser centroavante aos 30 e pouco no segundo tempo pra resolver um jogo contra o Vitória. Em casa. Um time na zona do rebaixamento. Olha a série de problemas que estão acontecendo. Time com 3 resultados ruins em sequência, 2 derrotas para Santos, pro Mirassol, pro próprio Vitória que foi um empate com sabor de derrota. Como é que alguém pode tirar nesse exato momento alguma coisa que faça com que aí do outro lado você acredite no título da Libertadores no próximo dia 29? Será então que é falar do Pedro que está fora do jogo? De um Arrascaeta que vem sendo poupado por questões físicas? De um Flamengo que também não tem aproveitado assim uma chance para disparar numa liderança de campeonato como poderia ter sido ontem? Se ele vencesse o Fluminense e aí talvez diminuir para quase 0 a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro? É um Felipe Luiz que é um cara que tá vivendo alguns altos e baixos, criticado pela torcida, algumas escolhas não tão boas. Qual que é esse grande segredo? Então, preste atenção a partir de agora, que eu vou mostrar para vocês que o Palmeiras, e em especial vários times do mundo, mas o assunto é o Palmeiras, esses times sempre chegam, ou no caso o Palmeiras, às vésperas do jogo mais importante da sua história em cada ocasião, de uma forma em que você não lembrava que o time estava, digamos assim, com oscilação e um tanto quanto capenga. Cada momento, claro, com seus resultados peculiares, mas nunca da forma que seria o cenário maravilhoso. Palmeiras ganhando tudo e confirmando no próximo dia 29 um título de Libertadores, um título brasileiro, mostrando que não dá chance para o azar. Fiz esse levantamento agora e olha, ele é surpreendente. Ainda mais para quem fala que aqueles times da época da Parmalat, maravilhosos e tudo mais, passavam por cima de todo mundo, ganhavam títulos de forma sossegada, tranquila, que não tinha crise. É, meus amigos, esperem pra ver. Esperem pra ver aqui neste vídeo, tá bom? Porque é o seguinte, eu vou começar com o que está acontecendo agora, tá bom? Aí, ó, na tela pra vocês, o Palmeiras, depois do jogo da LDU, em que todo mundo achou que o pote de ouro no final do arco-íris já tinha sido encontrado. Porque o Palmeiras vira aquela final em que ele estava fora, 3-0 pra LDU, Palmeiras estava fora, o Palmeiras tinha que fazer o quê? Pegar a LDU, arrancar da final da Libertadores e se colocar nela. Com atitude. E foi o que ele fez. Então ele mudou
completamente as expectativas da história da Libertadores, que nunca tinha acontecido isso, e se garantiu no dia 29. Depois, ele venceu o Juventude, ele venceu o Santos, 3 vitórias consecutivas, ou seja, o Palmeiras não perde mais. Aí veio o jogo do Mirassol. Salto alto. O Palmeiras achou que em algum momento poderia ganhar do Mirassol, ia acabar o tabu do Mirassol, que não tinha perdido pra ninguém em casa no Brasileiro, e logo com 2 minutos viu que a estratégia estava equivocada. E desta vez, sem estar na conta do Abel, porque ele escalou o time certinho, jogadores que entraram moles. Depois o fatídico jogo da data FIFA contra o Santos, tá? Derrota por 1-0 na Vila Belmiro. Palmeiras não jogou nada, mesmo com um time que, desfigurado no papel, tinha total condição de vencer o Santos na Vila Belmiro e só não venceu por algumas decisões equivocadas e em especial do senhor Flaco Lopes. Aí também da arbitragem do Klaus, que não deu um pênalti em cima do Maurício. Ok. E aí na sequência, esse jogo horroroso com o Vitória, uma tragédia na conta de todo mundo, de Abel e dos próprios jogadores. Palmeiras no sábado tem o Fluminense. Palmeiras vai ter o Grêmio fora de casa até a final contra o Flamengo. O que vocês esperam para esses próximos jogos? Vitória? Desempenho maravilhoso? Perfeição do Palmeiras? Não sei se vai ser assim. Já tô adiantando que preparem-se para fortes emoções. Pode ser que o Palmeiras vença? Claro, tem tudo para isso. Mesmo jogando mesclado, obviamente, como vai ser contra o Grêmio. E, na minha opinião, o Abel vai com força máxima contra o Fluminense. Se preparem para algo que possa também não ser bacana. Mesmo o Palmeiras estando proibido de perder pontos, porque desta vez ele está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Diferente de 21, diferente de 20, mas que em 99 o Palmeiras tinha muita coisa acontecendo no período. E se você não lembra, é lógico que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês e entenderem como esses cenários são similares. Aí eu vou mostrar para vocês agora, na sequência do vídeo, como foi em 2020. O Palmeiras quase foi eliminado pelo River. Lembra aquele jogo trágico? O mesmo cenário de 3-0 que o Palmeiras se colocou na final da Libertadores lá em Buenos Aires, mas que quase ele é arrancado pelo River em casa. Aí, nesse cenário, o River Plate não conseguiu fazer o que o Palmeiras fez. Depois ele empata com o Grêmio. Mente ainda um tanto quanto assustada depois do que aconteceu. Vem uma vitória espetacular, um 4-0 no Allianz Parque contra o Corinthians na pandemia, aquele jogo lindo, beleza. Depois, olha só o que acontece. O Palmeiras perde para o Flamengo, para variar em brasileiro, que há muito tempo não ganha. Perde para o Ceará por 2-1 e empata com o Vasco em casa. Ou seja, 3 resultados ruins. Resultados que poderiam baixar o moral do Palmeiras para a final da Libertadores contra o Santos lá no Maracanã. E depois um jogo truncado, que não foi bom, pouquíssimas chances de gol. O Breno Lopes faz 1-0 no finzinho da partida e o Palmeiras ganha o bicampeonato naquela ocasião. Então vejam que o Palmeiras só teve uma vitória, tudo bem que contra o Corinthians, mas uma vitória antes da final da Libertadores e do título conquistado. 3 derrotas e 2 empates e 1 vitória. Uma campanha horrorosa às vésperas da final da Libertadores contra o Santos, em que o Palmeiras foi campeão, tá? Aí vem o 2021, em que muita gente, né, acaba colocando como um ano mágico, um ano sensacional. Lembre-se daquele primeiro semestre. Palmeiras perdeu o título paulista, eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. Brasileiro, o Palmeiras tinha ficado para trás, o Atlético já disparava. Porém, curiosamente, depois de um 4-0 contra o Atlético Goianiense, um placar igual ao que o Palmeiras fez contra a LDU, em que depois ele obviamente venceu 2 jogos para entrar na sequência negativa às vésperas da final, olha como é que foi o desempenho do Palmeiras. Catastrófico. E eu lembro a época, todo mundo dizendo, Flamengo super favorito, por isso que a torcida do Palmeiras, para muita gente, foi em pouco número para Montevidéu, tudo bem que era pandemia, o pessoal ficou desacreditado, Palmeiras não jogando nada, ressuscitou o São Paulo, aí ó, 2-0, o São Paulo tava na zona do rebaixamento no Brasileiro, podia cair, e a partir desse jogo ele se levantou, todo mundo ficou pé da vida, o Abel entrou com o time mesclado, como ontem fez inclusive contra a equipe do Vitória, em boa parte do jogo. Palmeiras perdeu pro Fortaleza e empatou em casa com o Atlético Mineiro na despedida, antes de ir para Montevidéu, frente à torcida.
um resultado ridículo, o Palmeiras tá um lixo, um catado. E ele fez uma partida enorme, gigantesca, histórica para ser campeão da Libertadores contra o Flamengo. Então vejam que o Palmeiras também só teve, assim como em 2020, uma vitória antes do título da Libertadores. E, como todo mundo estava na expectativa, e se você não lembrava, olha só de novo a coincidência. 1999, Palmeiras de Filipão, de Marcos, de Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior, Sampaio, Rogério, Alex, Zinho, Paulo Nunes, Oséias, Timaço. Que seleção! Olha a seleção do Palmeiras então, e olha o que se tinha em jogo antes da final da Libertadores contra o Cali. Aliás, final que era disputada em 2 jogos. Ou seja, era um cenário que era ainda pior, porque você tinha que ficar marretando esse resultado até um jogo de volta. O Palmeiras abre a sequência derradeira naquela ocasião, perdendo para o Deportivo Cali fora de casa 1-0. Tá? Gol do Bonilha, centroavante. Aí o Palmeiras, no Campeonato Paulista, tá? Ele acaba perdendo para o Santos. Depois, ele ganha do Santos para ir para a final do Campeonato Paulista. Uma vitória, um jogo amarradíssimo, tá? Amarradíssimo. Depois, o Palmeiras vai jogar contra o Botafogo. E ele não tinha vencido o primeiro jogo, tinha empatado. Lá no Maracanã, numa semifinal de Copa do Brasil. O jogo termina 1-1 e o Palmeiras, que era muito favorito, o Botafogo, que era um time ainda, naquele momento, com vários problemas, já entrando em crise financeira, eliminou o Palmeiras nos pênaltis para depois o Botafogo perder a final da Copa do Brasil para o Juventude. Então o Palmeiras foi eliminado. Em meio a essas semanas, antes da grande decisão da Copa Libertadores de 99, do jogo de volta, da finalíssima, o Palmeiras, ele foi eliminado da Copa do Brasil. E na semana e no domingo, no caso anterior, a decisão do dia 16, o Palmeiras pega o Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, hein, meus amigos? Naquela época, clássico pesado. Corinthians com timaço, Palmeiras também. O Palmeiras leva uma escovada, 3-0. Resultado que podia destruir o psicológico do Palmeiras para a final contra o Deportivo Cali. Campeonato Paulista, que depois, no domingo seguinte, Palmeiras empata o jogo 2-2, quebra aquele pau danado e o Palmeiras, obviamente, não foi campeão. O Corinthians foi campeão por causa desse 3-0. Então vejam o cenário do Palmeiras antes da vitória por 2-1 contra o Cali, que colocou a decisão para os pênaltis, e o Palmeiras, obviamente, depois foi campeão com o Zapata chutando o pênalti para fora. O Palmeiras também só teve uma vitória contra o Santos para se classificar para a final do Campeonato Paulista, em que depois ele foi escovado pelo Corinthians com 3-0 e perdeu o título na ida. 3-0, lembra o que eu falo? Quando você perde título, quando se você não tem atitude no jogo de volta já era? Pois é, Corinthians ali conquistou o Campeonato Paulista. Então, voltando aqui para a tela, vocês prestaram atenção que o Palmeiras só teve uma vitória, 3 derrotas e um empate, até aquele super time de 99, do Filipão. Time da Parmalat, fantástico. Então, enquanto poderíamos estar aqui propagando um apocalipse, eu estou trazendo aqui para vocês todos os momentos pré-conquistas de Libertadores do Palmeiras, em que ele também teve essas oscilações que geraram crises. Eu lembro 99, Filipão xingado pela eliminação na Copa do Brasil. O 3-0 pro Corinthians, esse Filipão não é de nada, é um farsante, é um técnico de blá blá blá, o time em campo não corresponde, né? Perdeu o primeiro jogo pro Cali, aliás, o Palmeiras perdeu pro Cali o jogo de ida da final da Libertadores, 1-0, perdeu
para o River Plate a ida da semifinal, em que ele faz o 3-0 na volta. Ele toma 2-0 na volta das quartas de final pro Corinthians, levando a decisão pros pênaltis. Ele não venceu o Vasco em casa na ida. Olha quanto resultado negativo que o Palmeiras teve naquela campanha de Libertadores e que foi campeão. Em que muita gente colocava o Palmeiras em xeque. E o Corinthians era o super favorito e o Palmeiras tirou o Corinthians. Em que o River era o grande favorito, com o Ramon Dias, com o Aimar, com o Saviola. Era um baita time e que ficou pelo Sorin e ficou pelo caminho. Então, preste atenção nesses movimentos. O Palmeiras nunca jogou a Vera e nunca usou da sua maior intensidade às vésperas de uma final de Libertadores, justamente por uma questão também estratégica, física e tática, de não ficar dando muito a letra. Mesmo que isso custasse em 99 a eliminação numa Copa do Brasil e a perda do título paulista. Mas alguém tem saudade de não ter ido à final da Copa do Brasil em 99 ou de ter perdido o título paulista para o Corinthians? Não, porque a história se construiu com a conquista da Libertadores eternizada. Como em 2020, aquele momento tenebroso que o Palmeiras viveu, mesmo tendo uma vitória de clássico contra o Corinthians, e que pode ter ajudado muito ao Palmeiras, aquela vitória, a manter o mental em alta para a final contra o Santos, mas ainda assim, o Palmeiras foi lá e chancelou um título. Como em 2021 também, salvaram o São Paulo do rebaixamento. Torcida pé da vida, todo mundo revoltado. Time reserva contra os caras, clássico. Era pra colocar o São Paulo pela primeira vez, muito próximo de cair pra segunda divisão no Brasileiro. E no final das contas, ninguém mais lembra disso porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores. E nesse ano, claro, ninguém quer perder o Campeonato Brasileiro. Eu tampouco. Também, assim como você, fiquei bastante puto com o jogo contra o Vitória. Mas, se o Palmeiras conseguir se manter vivo até a próxima terça-feira, e para isso, que ele ainda possa ficar atrás do Flamengo na tabela do Brasileirão, mas ele viajar para Lima e manter essa escrita histórica de estar talvez se preparando já para uma final de Libertadores, um jogo especial como foi o jogo contra a LDU, que se ele repetir o desempenho dos 4-0, ele não perde para o Flamengo, mesmo o Flamengo jogando no melhor dele, o desempenho que o Palmeiras teve nos 4-0 contra a LDU não faz perder a final da Libertadores. E aí, se ele vai lá e bate campeão de fato, também a gente não vai lembrar desse empate contra o Vitória. E mesmo que volte e não conquiste o Brasileiro, o Palmeiras vai ser eternizado como o único brasileiro tetracampeão da Libertadores e que pela segunda vez numa mesma temporada vai disputar um Mundial de Clubes no mesmo ano. Ou seja, valeria mais a pena, né? Então, viu aí como essas situações são positivas? Como mesmo diante de um cenário tão negativo, dá para se tirar dados importantes? Então é nisso que talvez o torcedor tenha muito que se apegar e acreditar que esses jogadores que merecem todas as críticas agora, que essas críticas sirvam de lição e de preparação para o próximo dia 29 de novembro. E aí, curtiu? Valeu a pena essa lembrança? Deixa like aqui pra mim, se inscreva no canal do Facincani e me siga aqui no meu Instagram. Até a próxima.